Sobre julgamento do STJD. Sim, torcedor vascaíno, temos novidades sobre isso. A primeira sobre elas é que está marcado, o julgamento será no dia 3 de dezembro. Além, é claro, do Sport, que será julgado, o Vasco da Gama, com Raniel e Luiz Henrique, também serão julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportivo. Lembrando, o julgamento no dia 3 de dezembro, um mês após o término da Série B do Campeonato Brasileiro. Lucas, o que você acha sobre isso? Sinceramente, um absurdo. Esse julgamento era para acontecer o quanto antes, até para o Vasco saber o que vai acontecer, se o Sport vai perder pontos, se o Sport não vai perder ponto. E imagina, né? Chegando no dia 3 de dezembro, o Vasco dentro da competição acontece um desastre, não sobe, perde para o Ituano aí, né? Na última rodada, perde para o Sampaio Corrêa, o Ituano consegue ganhar os dois jogos, e no final de tudo o Vasco acaba fora da tabela, e aí chega lá no dia 3 de dezembro, o Sport consegue perder pontos e o Vasco ganhar a pontuação. Ia dar uma ideia aí de tapetão muito forte, né? Então é uma situação complicada. Esse julgamento poderia ser logo, podia ser adiantado ao invés de ser adiado lá para dezembro, onde a Copa do Mundo já começou. Mas enfim, o STJD optou por isso e ele será realizado nesta data, foi confirmado nesta tarde de terça-feira. Rapaziada, só passando aqui para fazer uma errata, porque durante o vídeo eu acabei falando que o julgamento aconteceria no dia 3 de dezembro. Porém, não é nesta data. O julgamento ocorrerá no dia 3 de novembro, ou seja, na próxima quinta-feira. Quinta-feira que vem estará acontecendo esse julgamento no STJD, que vai julgar toda aquela invasão de campo entre Vasco e Sport. Tanto pelo lado do Sport, com perda de mandos de campos, com perda de pontos, quanto também pelo lado do Vasco, com a suspensão do Raniel e do Luiz Henrique. Esse julgamento acontecerá na quinta, dia 3 de novembro, e o Vasco jogará no domingo, dia 6, contra o Ituano. Ou seja, o Vasco já pode, mesmo diante de uma derrota quinta-feira, nesta quinta, para o Sampaio Corrêa, e também de uma vitória do Ituano sobre o Londrina, dependendo do que acontecer nesse julgamento no dia 3, o Vasco pode, mesmo diante de todo esse ocorrido na próxima rodada, chegar para jogar contra o Ituano com acesso garantido pelo tribunal, porque em caso, é claro, de decreto, de julgamento, em que o Sport tem que perder os pontos e o Vasco ganhar os 2 pontos daquela partida contra o Sport na ilha, automaticamente o Vasco ganha mais 2 pontos na tabela e já matematicamente está classificado à elite do futebol brasileiro. Então, só para explicar essa situação para vocês, julgamento marcado, quinta-feira que vem, dia 3 de novembro, o Vasco joga dia 6 contra o Ituano e muitas águas ainda irão rolar, e fica com o restante do vídeo, porque teve VP do Sport se posicionando sobre isso, é um posicionamento importantíssimo aí a todos vocês. Sobre esse julgamento marcado, o Rodrigo Guedes, que é o vice-presidente jurídico do Sport, se posicionou. Ele disse que a intenção do Sport Clube do Recife neste julgamento é obter uma decisão justa e se baseia em outros acontecimentos semelhantes. Sobre isso ele diz assim: o clube já vem estudando a denúncia, temos conhecimento de julgamentos de fatos similares que ocorreram no Brasil. É apresentar a defesa, recursos, defender os interesses do esporte para que ao final seja alcançado um julgamento justo. E a